Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todos os domingos, de 11h30 até as 12h30. Hoje eu tenho vários temas para compartilhar com vocês. Já vamos engatar aqui no primeiro, que é mais complexo de explicar, mas é muito bacana poder explicar isso para vocês. Ao longo do tempo, notadamente na literatura hermética, os livros de ocultismo sempre falaram que a entrada dentro dos templos, dos mistérios antigos, ela era através de iniciações, onde o neófito calouro era submetido a diversas provas iniciáticas. Passando por essas provas, provando seu valor e profundidade, ele seria então iniciado grau a grau dentro dos conhecimentos daquela tradição, até que um dia se chegaria num mestrado daquela área, podendo esta mesma pessoa agora tomar para si um outro neófito ou calouro e iniciá-lo para que ele também aprofunde o conhecimento, ou melhor, levantar o véu do segredo, levantar o véu dos arcanos, para que a pessoa possa encontrar a expansão da consciência dela mesma, o estado de consciência cósmica, e que alguém fale, é agora uma pessoa iniciada na luz. E é claro que dentro das tradições clássicas só poderia ganhar o título de iniciado quem realmente aprofundasse e descobrisse o próprio templo secreto em seu próprio coração. Iniciado na luz eram aqueles que faziam o bem sem olhar quem, aqueles que buscavam se espelhar nos grandes mestres daquela tradição, com seus exemplos de bondade, de consciência, de respeito a todas as formas de vida e de compreensão das leis da natureza e o respeito ao alto, à primeira luz, ao todo que está em tudo. Então, óbvio que dentro das tradições herméticas clássicas existiam mantras que só eram passados de mestre para discípulo, dentro daquela vibração particular. Existiam palavras secretas, como se fossem senhas, palavras de passe para determinados graus e situações. Existiam gestos feitos com as mãos, reproduzindo determinados símbolos que também abriam determinados selos e graus iniciáticos. Então, isso hoje é bem conhecido, muito embora a maior parte das pessoas tenha tomado conhecimento disso a partir de literatura sobre toda essa história. Então ficou meio que marcado assim no imaginário místico de muita gente, de que para ter o acesso a certos níveis espirituais seria necessário um mantra específico, um gesto com a mão específico, a reprodução de um símbolo específico, uma palavra de poder, por exemplo, projetada na hora certa, abriria aqueles domínios e daí por diante. Ocorre que as saídas do corpo, elas são um passo à frente disso, porque a pessoa largou o corpo humano na cama, está fora do contexto material, está adentrando níveis extrafísicos e existem templos astrais, templos espirituais que também promovem iniciações fora do corpo durante o sono das pessoas. E aí a coisa muda de figura, porque o corpo espiritual, ele reflete exatamente o que a pessoa pensa e sente, e na vibração da aura da pessoa, com as cores correspondentes ao nível da pessoa, se vê claramente qual é o nível de consciência dela. Ela não precisa falar uma palavra de passe, ela não precisa fazer um gesto com a mão, não precisa fazer um mantra, ela está exposta na própria energia. E a pessoa que se iniciou de forma profunda sabe disso, que a energia dela revela mais do que a mente dela imagina sobre ela mesma, que o padrão energético revela mais do que a aparência ou o manto iniciático que a pessoa estiver usando no momento,
Por exemplo, uma pessoa pode estar vestida com um manto branco, imaculado, e a aura dela horrorosa, cheia de pensamentos de ódio, de formas mentais contra alguém. Por exemplo, uma outra pode estar com um manto violeta e a aura toda escura, porque as emoções dela são muito tristes, deprimentes. Então, não é a roupagem do corpo, ou a cor dela, ou o grau iniciático, ou o símbolo, que revela o caráter de alguém. O que revela o caráter de alguém é o caráter da pessoa, é o que ela é. E isso se vê claramente fora do corpo, ainda mais no átrio de entrada de um templo extrafísico, onde tudo isso é estudado e observado claramente. Existem bibliotecas extrafísicas também nesses templos, com livros que se perderam ao longo do tempo, o duplo dele está vivo, né, para a pessoa acessar em outros níveis. E também há instruções, ensinamentos. A pessoa às vezes volta para o corpo, inclusive, e não lembra, porque o cérebro trava essa memória extrafísica, porque a quantidade de informação extrafisicamente é muito maior. Então o cérebro pode travar, mas o cerne daquilo que a pessoa aprendeu fica dentro dela de forma subconsciente. E isso fluirá nos dias subsequentes como novos pensamentos, sentimentos maiores, pendores espirituais mais elevados, força que a pessoa não sabe de onde vem para superar diversas dificuldades, uma alegria interna que a pessoa tem no coração, que ela não sabe de onde vem e que muitas vezes ela, por sintonia com valores mais altos durante a saída do corpo, ela adquiriu isso como estado de consciência que despertou nela o seu melhor potencial. Então nem sempre a pessoa lembra de tanta coisa percebida fora do corpo, mas o essencial é o caráter daquilo, o cerne daquilo, está dentro da pessoa. E aí vigora claramente aquela lei hermética tão decantada. O semelhante atrai o semelhante num nível espiritual. Determinada vibração atrairá a vibração correspondente. Então não tem como alguém com uma vibração pesada, densa, acessar um templo extrafísico num plano mais sutil. A pessoa não consegue chegar lá. E mesmo que pudesse, não haveria nenhuma sintonia dela com os valores praticados dentro daquele templo. Então, por muitas vezes em saídas do corpo, na maioria delas levado por mentores extrafísicos que me deram carona, me deram acesso para eu poder observar, porque eu trabalho compartilhando informações espirituais, escrevo bastante, falo aqui na rádio, projeto coisas na internet, dou palestras e cursos, então muita coisa me é franqueada e eu tenho certeza disso, que não é exatamente por mim mesmo, né? Mas pela condição que eu ocupo de ser um compartilhador de informação. Vocês que escutam o programa sabem que eu não sou mestre de nada, eu sou um compartilhador de informação e fico muito contente de, ao compartilhar informações espirituais sadias, estar ajudando no estudo de outros irmãos e irmãs de jornada espiritual de várias áreas que estão agora ouvindo o programa. Vocês que estão dentro de um pendor espiritual, na linha que vocês quiserem, mas o compartilhamento espiritual de algo pode ajudar a fortalecer a outros. Informação clara, precisa, honesta e com sentimento real e valor que cada um percebe na própria sintonia. Não precisa falar. Às vezes a pessoa fala, será que esse discurso todo, esse palavreado todo é real? Que se você sinta no seu coração e usa seu discernimento para ver se aquilo é factível mesmo, se aquilo é correto, porque aí não tem enganação. Filtrem tudo que vocês verem, escutarem, lerem, e tudo que eu passar aqui para vocês sempre, filtro total, só aceito o que passar pelo crivo do bom senso e da razão, e aquilo que tocar o seu coração, não de forma cega, mas de forma lúcida, de forma amorosa. Por sintonia você reconhece o semelhante. Então, espiritualmente, isso é mais válido ainda. A entrada em
planos extrafísicos superiores, existem portais extrafísicos que são passagens entre planos, verdadeiros stargates extrafísicos, wormholes astrais, como a física chama, né? Buracos de minhoca. Você entra num nível e já sai no outro, através de portais extrafísicos, que, é claro, nunca estão regulados pelo calendário de nenhuma cultura e nem pelo misticismo de nenhum grupo que queira se reunir baseado numa data para abertura de um portal. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de portais extrafísicos, perenes, que não tem nada a ver com os homens aqui da Terra. Eles existem no plano extrafísico. E na saída do corpo, o acesso a eles pode ser franqueado pelos mentores espirituais e guardiões que trabalham na passagem desses portais e na entrada desses templos. Então, eu quero dizer para vocês que muitas vezes, nas saídas do corpo, levado a esses ambientes de frente com um desses guardiões, que muitas vezes nem se deixava ver, outras vezes tomava a forma só de uma luz, ou às vezes uma entidade ali paramentada, mas não presa aos paramentos, e sim à firmeza do caráter dela. O que eu fazia? Simplesmente abria minhas mãos, irradiava uma luz, abria o meu chakra cardíaco, pulsava a luz da minha testa e deixava que a manifestação energética minha dissesse para o guardião qual era o meu nível e o que eu estava objetivando ali. Eu não precisava fazer um símbolo, nem uma palavra de passe, nem um mantra. O acesso era por sintonia de objetivos. E eu me lembro também uma vez que um mentor espiritual, que eu gosto muito, falou assim para mim: não se concentra em mentores extrafísicos. O que você faz se quiser encontrar esses mentores? Se concentre nos magnos objetivos do despertar da consciência. Evolução do caráter, amor, sabedoria, alegria, o bem, se concentra nos grandes valores da consciência, porque nós, mentores, também estamos concentrados nesses grandes valores que remetem todos nós ao todo que está em tudo. Como semelhante atrai semelhante, se você está pensando nos mesmos valores maiores que nós estamos pensando, então nós nos encontramos na sintonia desses valores. Não precisa nos chamar, não pense em nós, pensa no alto e pensa nos objetivos superiores. Então nós nos encontraremos no meio. Veja, isto é sintonia, gente. E eu tenho certeza que isso não é uma coisa factível para muita gente, que ainda vai depender de uma coisa ou outra para ter esse acesso. Mas eu garanto para vocês, o acesso real é o caráter da gente, é o que nós temos de valor dentro de nós. E é claro, nenhum de nós é perfeito, nenhum de nós é elevado. Nós estamos tentando crescer através de conhecimentos espirituais, estudos que a gente faz, práticas, estamos tentando melhorar, mas nenhum de nós está sequer à altura desses magnos valores da consciência. Mas nós estamos trabalhando em cima, estamos correndo atrás, todos nós que estamos em alguma senda espiritual baseada no bem e na luz, seja lá qual for, estamos indo na direção da consciência cósmica. Passinhos pequenos a cada dia, atitudes, mas estamos indo lá, e entre qualidades e defeitos, o estudo espiritual certamente melhora nossas qualidades e diminui nosso defeito, ou pelo menos ilumina a nossa consciência para a gente vencer a nós mesmos por dentro. Então, a profundidade desses valores em nós é que dá o acesso a esses portais extrafísicos. Então quebrem um mito de que você precisa de um ritual X para entrar naquele templo, ou de um símbolo. Não. Você precisa de caráter de luz. Agora, os rituais, os símbolos, os mantras têm egrégoras que também conectam a pessoa a certas vibrações. Mas eu estou falando da saída do corpo. Eu não estou falando dessas vibrações aqui na vigília, que tem sua utilidade. Eu estou falando da saída do corpo, direta, e o acesso a templos extrafísicos para aprendizado, iniciações, participações em reuniões com consciências mais elevadas, e participar disso só beneficia a todos nós. Essa é uma das vantagens da saída do corpo, o acesso
acesso direto aos templos, sem intermediário. Você não precisa de alguém no meio entre você e o alto. É a ligação direta por sintonia. Você não precisa pedir a alguém, seja um guru, seja um médium, um projetor astral, sabe? Alguém, qualquer um de qualquer área, para você ser você mesmo. Isso é da sua conta, é o seu caráter. Alguém pode te ajudar, um pastor, um padre, um médium, um projetor, um guru, com alguma coisa legal de valor, mas a prova é dentro de você mesmo e a caminhada é sua, ninguém pode caminhar por você. Poderia ter um Buda do seu lado, se você não quiser crescer, você não vai crescer porque não tem sintonia com o ensinamento do Buda. Agora, se tem um Buda do seu lado e você quer crescer, você aproveitará os ensinamentos ali do Buda e somará dentro de você para tentar crescer. Agora, o Buda não vai poder viver por você ou caminhar por você, nenhum guru poderia fazer isso, nenhum médium, nenhum projetor, pastor, padre, o que quer que seja, rabino, mulá, ninguém pode fazer por você o que só você pode fazer, que é vencer a si mesmo. Isto é dentro de você mesmo, que é o verdadeiro templo. Agora, as saídas do corpo propiciam um contato muito bom caso a pessoa queira trabalhar e aprofundar, porque muitas pessoas podem tentar experiências extrafísicas sem nenhum valor de consciência, baseado na leviandade. Tem muita gente buscando essas coisas como brincadeirinha mística, de forma leviana. Eu falo isso claramente, não estou julgando ninguém, mas é uma constatação e é responsabilidade minha também clarear isso, para que as pessoas se toquem da profundidade de algo assim. A oportunidade disto é maravilhosa, se a pessoa quiser aprofundar, expandir a consciência, alargar os horizontes dela, nas saídas do corpo, a possibilidade de projetar a luz e ajudar os outros, coisa que muitos já fazem aqui na vigília, mas podem continuar fazendo fora do corpo e ampliar o seu nível de consciência a partir disto. Então é muito importante esse tipo de esclarecimento para dar profundidade. Esta mesma profundidade que as estruturas herméticas sempre falaram ao longo do tempo, nos grupos e templos de outrora. Hoje, a informação está muito multifacetada, fragmentada, muita gente estudando de tudo, principalmente pela internet. Alguns conseguem a harmonia disso e outros fazem uma verdadeira salada mística e se perde num monte de coisa, né? É muita gente querendo mestrado espiritual, querendo ascensão para a 59ª dimensão, sei lá do que. Muita gente trabalhando com a parte espiritual e não consegue lidar direito com a questão da morte, sabe? Com a questão do racismo que está dentro dela mesma, o preconceito sexual, racial, econômico, o bairrismo dela, sabe? Muitas vezes não se consegue quebrar estes padrões na mente, a não ser que a pessoa lute com ela mesma, vence ela mesma. Nas saídas do corpo, se vê de tudo e o corpo espiritual é dotado de alta plasticidade e, portanto, plasma tudo o que a pessoa pensa. Então, naturalmente, que a quantidade de formas plasmadas que se vêem no plano extrafísico são muito mais infinitas do que as formas aqui no plano material, que são mais compactas, porque matéria é energia condensada e energia é matéria em estado radiante. Tudo é energia em graus variados de condensação. Só que a energia aqui no plano físico é mais compacta e ela demora mais a dar o efeito da transformação. Porém, fora do corpo, isso é instantâneo. Pensou, aquilo imediatamente acontece. Plasmou, pensou numa forma, imediatamente aquilo se estabelece. Por isso encontramos espíritos atormentados, dentro deles é um caos e a forma astral deles deteriora, como vocês podem ver na literatura espiritual em geral, entidades deformadas. Muitas vezes elas estão assim por dentro e a parte de fora do corpo astral plasma exatamente aquilo que está dentro. Em contrapartida, seres mais elevados, quando você olha, você vê às vezes a forma humanoide, masculina ou feminina plasmada, mas transparente, diáfana. Mais à frente, mais além, em outros níveis, você vê seres que são esferas de energia, né? Eles já transcenderam, inclusive, o limite da forma antropomórfica. Eles não têm a noção antropocêntrica da vida, de achar que a pessoa é o centro do universo, que o planeta Terra
Terra é o centro do universo e que não existe nada além e que Deus está de olho só na vida dela. Então não há essa noção antropocêntrica. Existe a expansão da consciência. E você vê naquela entidade plasmada daquela forma elevada que ela já superou um monte de percalços ao longo da evolução e que ela vibra na faixa da consciência cósmica. E um dia, quando aquele ser se despojar do próprio corpo astral, que também é energia em outro nível, né, e for diluindo essa energia, o corpo mental emergirá para o plano mental, aonde não tem espaço, não tem forma, não tem tempo, e aí não há sequer descrições que a gente possa fazer usando o cérebro físico aqui na vigília, preso à noção dos 5 sentidos e a questão da forma. Então, ao sair do corpo, se alguém quer buscar elevação, vai ter que vibrar mais alto. Mas não é na hora da saída. A saída só revela o que a pessoa já tinha dentro dela no dia a dia. A vibração mais alta não é na hora da saída, é o caráter dela, que trabalhou durante o dia, lutou dentro dela mesma e na hora da saída o resultado dessa luta aparece numa energia melhorada, mais sutilizada no corpo astral dela. Então é isso que leva a sintonia para o acesso a níveis extrafísicos. Não é misticismo de ninguém, não é a linha X ou Y que a pessoa faça. Não adianta chegar diante de um portal ou de um guardião ou no átrio de um templo e falar assim, eu sou do grau 28 da linha tal. Isso não vai adiantar nada, porque o que está se buscando é o seu caráter, não é o número do seu grau, não é a cor do seu manto ou o seu nome iniciático, que muitas vezes a pessoa adota por um condicionamento místico e muitas vezes não muda nada. Se uma pessoa se chama João ou Maria e ela própria assume um nome místico tipo Ananda, né? Vamos pegar um bem comum em sânscrito, Ananda, o estado de bem-aventurança, tipo assim, eu não me chamo mais João ou Maria, eu sou Ananda. Tudo bem, é muito bonito. Agora, a Ananda real é um estado de consciência elevado. E aí eu pergunto, a pessoa que tem o nome Ananda, tem isso dentro dela para bancar o nome? Se não tiver como bancar o nome, é melhor ser João e Maria, eu ser o Wagner e você ser você mesmo, sem fantasia mística. Agora, grandes mestres de várias tradições poderiam adotar o nome de Ananda porque eles eram muito bons. Seres humanos, cheios de tranqueira dentro, como eu e vocês, adotarmos o nome de Ananda é um condicionamento que não revela muitas vezes o que está dentro de você. Sabe aquela coisa? A pessoa se chama Ananda, mas toda hora está xingando todo mundo, né? E está pensando mal de alguém ou de olho na vida do outro, porque o mundo está cheio de patrulheiro ideológico da vida alheia. Vocês sabem disso, né? E nós temos que tomar muito cuidado com isto para a gente não cair no mesmo erro. E eu estou apenas alertando. E também sei que dentro de mim a mesma luta existe para melhorar. Então o acesso espiritual nas saídas do corpo não tem nada a ver com o que se fala aqui na matéria. Mantra, nome iniciático, cor do manto, grau, tudo isso tem um valor relativo aqui no plano físico, nas relações das pessoas aqui dentro de um misticismo. Extrafisicamente, isto não vai vigorar. E de repente aparece um ser e ele está plasmado com uma roupa iniciática que muitas vezes era o que ele tinha há muitas vidas lá atrás, num templo hermético de outrora, e ele mantém essa aparência. E aí você fala, mas por que ele mantém essa aparência? Porque foi a última encarnação dele e é mais fácil para ele plasmar para você esta aparência. Porque se você olhar direitinho, ele é uma esfera de luz que tomou aquela configuração porque era o mais fácil para ele, porque foi a última vida dele aqui na Terra, era o registro por último dele, e é mais fácil plasmar dessa forma agora. Uma entidade desse porte sabe que já passou por outras formas, outros orbes, outras vidas, e pode adotar a forma que quiser, mas normalmente num contexto clássico, fora do corpo, como esse que eu estou falando, vai se adotar a forma da necessidade do que a pessoa tem para aprender. Então, se tem um templo extrafísico, um ser de luz vai descer e plasmar um formato humanoide para que o projetor ou projetora possa reconhecer, possa sentir um contato mais humano e assim facilitar a memória na volta. Agora, o que acontece? O reconhecimento é pela energia. Você vê uma esfera de luz, você sabe quem ela é, não precisa estar plasmada a aparência. Telepaticamente você sabe, e já contei tantas vezes aqui, você faz uma pergunta telepaticamente e antes que você termine a pergunta, a resposta já está na sua mente.
É impressionante a velocidade disso, né? É algo transmental e existem diversos níveis de telepatia. E isso vigora num plano mais elevado. Não se vai encontrar esses templos no astral inferior nem no astral médio, onde o nível das pessoas ainda é muito humano, muito voltado para as coisas de si mesmos. E em lugares mais elevados, o que se busca é a expansão da consciência. Agora, aqui dentro, na matéria, estamos comprimidos demais e condicionados e enfrentando várias dificuldades aqui no plano material. Aí é que está. O acesso durante o sono aos níveis extrafísicos dota a pessoa de uma força que melhora ela, dá força ao seu caráter para ela enfrentar a compressão dentro da matéria. Isso ajuda a atravessar uma encarnação, porque a pessoa está vivendo em dois planos ao mesmo tempo, na matéria durante o dia e durante o sono, extrafisicamente. E é claro que isso não é toda noite, nem sempre o projetor está totalmente lúcido. Eu estou colocando dentro da média. E se existem mentores que trabalham com a pessoa já há alguns anos, eles favorecem essas saídas da pessoa, mesmo quando ela nem teria condição. Eles chegam e levam ela mediante passes e energias, porque já há uma conexão por trabalho de assistência espiritual e esclarecimento. Bom, falei bastante aí nesse primeiro bloco, já estamos em cima do intervalo, daqui a pouquinho eu volto, tá bom? Aguardem um pouquinho. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. Vamos dar sequência ao papo que eu iniciei no primeiro bloco. E agora, uma outra coisa. Dentro do acesso que eu tive ao longo dos anos, pela ajuda que os mentores espirituais me dão, eu vi muita coisa de áreas diferentes. E como eu mantenho minha mente aberta e não me prendo a área nenhuma, procurando equilibrar de forma universalista todas as informações, juntando a tradição clássica do Oriente Antigo com o moderno Ocidente e fazendo disso uma síntese inteligente e criativa. Eu venho fazendo isso desde a minha adolescência e para mim me fez muito bem manter a mente aberta, porque com a mente aberta eu consigo compreender noções diferentes que muitas vezes remontam a mesma coisa, mas com nomenclatura diferente em cada área, abordagens diferentes em cada área, e eu sei que muitas vezes, por vias diferentes, as pessoas podem chegar no mesmo objetivo. E qual é o objetivo meu, de vocês, todos nós que gostamos da parte espiritual? A luz, o alto, a consciência cósmica, os valores mais altos que nos inspiram na jornada e que a gente está lutando dentro da gente para tentarmos ser honrados com esses valores e ao mesmo tempo sendo humanos, normais, conversando com todo mundo, trabalhando, vivendo, se relacionando, sabe? E de maneira natural, considerando a todas as pessoas como expressão do mesmo todo, mesmo que elas não saibam disso, mesmo que algumas delas façam mal, isto é problema delas. O nosso lance é a percepção do todo que está em tudo, uma mesma luz que é a origem de nós todos. Chame você pelo nome que você quiser, dentro da linha que você gostar mais. Nome é algo humano. E para descrever o infinito, o imponderável, o incomensurável, o incognoscível, não há condições. Então, os antigos falavam o todo, que está em tudo, dentro da tradição hermética da Grécia e do Velho Egito também, e essa tradição veio atravessando os séculos, né, até chegar nos dias atuais, e para muita gente isso não passa de misticismo, porque essas pessoas só enxergam a casca disso tudo, porque quem aprofundar perceberá claramente níveis elevados, pelos quais a pessoa poderá se elevar também e daí fazer sua trajetória digna em mais uma encarnação aqui na Terra. Então, eu frequentando lugares diferentes, e eu dou muitas palestras e cursos em lugares diferentes, pela maneira universalista com que eu abordo as saídas do corpo, principalmente. Eu faço palestras na maçonaria, faço em algumas lojas da Rosa Cruz, outros grupos ocultistas, faço palestra e curso em centros espíritas, terreiro de Umbanda, escola, vários lugares, né? E isso sempre me possibilitou o contato com os mentores dessas tradições. Se eu chego num lugar para dar uma palestra,
um curso, o que eu faço? Eu me concentro e peço permissão aos mentores espirituais que trabalham na egrégora da casa para eu entrar no espaço deles e fazer a palestra ou o curso. E peço a eles que me inspirem, que somem coisas boas com os mentores que me ajudam para que todo mundo cresça com aquela ação. Então eu chego e respeitosamente saúdo as presenças extrafísicas, as inteligências invisíveis que protegem, que operam na egrégora daquele lugar. Então assim eu fui fazendo muito contato, muita amizade. E também muitas vezes ia dar uma palestra num lugar, fazia esse procedimento, né, de me entender com as entidades para fazer algo legal. Às vezes de madrugada eu acordava sem conseguir me mexer, horas depois da palestra, e alguns dos guardiões daquela egrégora, dos mentores, estavam ali ao lado da cama me olhando, me avaliando, para ver se eu estaria à altura de tudo aquilo que eu tinha passado lá na casa deles. Isso não é uma tarefa fácil, pessoal. Não é chegar e dar uma palestra e um curso. E muitas vezes as pessoas falam assim, por que você não faz a palestra pela internet ou o curso? Não tem isso que eu estou falando. Fora a arrecadação de alimentos para comunidades carentes, arrecadação de ração para animais, que se faz nas tarefas públicas, presenciais, como eu faço há anos, no momento fazendo pela internet, porque não tem como fazer o contato presencial, mas assim que voltar, aí eu vou voltar a fazer as palestras presenciais. Então, eu trabalho com isso, com bom senso e muito respeito e de mente aberta. Então, dentre as vezes que eu estive na AMORC, a Ordem Rosa Cruz, seríssima, com seu complexo lá em Curitiba, no Paraná, um complexo lindo, né, onde eu fiz várias palestras no auditório, principalmente na época do Rafael Cury, palestras de ufologia ou de espiritualidade. O Rafael tinha um trânsito muito bom na AMORC e sempre organizava os eventos no salão da AMORC. E aqui em São Paulo eu fiz palestras na loja aqui da Rua Borges Lagoa, faço palestras no capítulo Rosa Cruz de Jundiaí e também na loja de Campinas, e o pessoal me recebe com muito respeito, muito bem, e aí eu chego e tento colaborar com a palestra com algum tema espiritual, que é o que eu posso fazer de bom nesse mundo, é o que eu vim fazer por aqui. Então, nessas idas ao Salão da AMORC, e no Paraná, eu comecei a ver um senhor paramentado com símbolos, com uma vibração maravilhosa, era um guardião da egrégora da Rosa Cruz, como tem vários em vários níveis, e eu comecei a percebê-lo no duplo extrafísico do salão, do auditório, onde estavam ocorrendo as palestras, nos eventos que o Rafael Cury levava e que a Ordem Rosa Cruz permitia a ação desses eventos lá. E também aqui em São Paulo, em Jundiaí, em Campinas, e eu comecei a ver essa presença, e ele começou a aparecer praticamente todas as vezes que eu ia numa loja Rosa Cruz fazer palestra. E ele aparecia às vezes no meu quarto me observando, discreto, um mestre hermético clássico. E eu então captei algumas coisas da mente dele, não é psicografia, é o contato mental fora do corpo. Quando eu ouvi, ele permitiu que eu ouvisse, né? Eu anotei as coisas que eu captei da mente dele, e uma vez eu estava deitado, paralisado, ele me olhando, e mente a mente ele me passou alguns conceitos. Eu então tenho uma série de textos chamados O Grande Encontro Consciencial, quando floresce a rosa nos ensinamentos dos mestres invisíveis. E hoje eu peguei um deles e quero compartilhar com vocês uma das mensagens que ele passou com algumas orientações. Inclusive, vocês reconhecerão várias dessas orientações em coisas que eu já falei aqui, e eu aprendi algumas delas com ele. Então vamos lá, eu vou pontuar os ensinamentos dele, tá, gente? Que estão anotados do meu jeito aqui, mas é para pontuar e esclarecer, tá bom? Vamos lá. 1. O homem é o artífice do seu próprio destino. O que ele projeta em sua manifestação no mundo é o que ele encontrará em sua senda. O que tiver em seu mundo interno é o que ele encontrará em sua jornada. É o que eu estava falando para vocês ainda agora. Se ele valorizar as rosas do jardim do seu coração, será perfumado por elas. Porém, se só prestar atenção nos espinhos, será espetado por eles. 2. A cada um segundo que pensa, todo efeito tem sua causa. Quem cria monstros na imaginação
encontrar-se-á com eles no escuro do seu próprio medo. Quem se queima de culpa e se enche de mágoa, encontrará o carrasco nos porões de si mesmo. Quem teme o invisível, jamais encontrará consigo mesmo, pois todos são seres espirituais. 3. Na maioria dos casos, a vítima é o próprio carrasco de si mesma. A prisão é nela mesma. Como ser livre carregando tantas correntes? Nenhum pássaro gosta de ser engaiolado. Mas é preciso ter coragem para abrir a porta da gaiola e se alimentar por si mesmo. 4. Algumas emoções são iguais a cipós. Enroscam-se na pessoa e tolhem seus movimentos. Alguns pensamentos são ladrões de alma, roubam a energia da mente. Algumas ilusões parecem verdades. Só o discernimento é que sabe filtrar o que é real. Algumas verdades veladas podem até ser reveladas, mas só na luz do merecimento do ser. Claramente o que eu falei para vocês. O acesso aos níveis extrafísicos elevados é por caráter, pela luz que cada um carrega do seu próprio merecimento. Alguns portais de luz podem ser abertos, mas só no coração de quem trabalha. 5. Ir ao além é fácil, basta morrer. Difícil é viver na terra e fazer o bem. Apontar as mazelas alheias é muito fácil, difícil é ser cirurgião de si mesmo. Todavia, mais raro ainda é encontrar um ser humano feliz só por existir. 6. Muitas preces são apenas lamentações ao divino. São raros os que oram para agradecer. Lamúrias não resolvem crises de consciência e o céu não liga para chantagens emocionais. 7. Bebidas caras podem até entorpecer alguém, mas nunca diluirão o vazio de um coração. Que plástica facial poderá rejuvenescer um olhar triste ou preencher o vácuo consciencial? Alguém que não se ama poderá exigir amor dos outros? De que adianta alguém fazer uma oferenda se o ego não foi ofertado e a intenção é ruim? Sabe aquelas pessoas que oferecem um monte de coisa, menos o que interessa ao alto, que é a cabeça do ego dela, cortada e entregue na bandeja do discernimento? Há alguma magia maior que o amor? Há algo mais lindo que a vida? 8. Algumas pessoas parecem plataformas portáteis, estão cheias de bombas no coração. Elas apresentam ótima memória, nunca se esquecem de uma ofensa. Enquanto isso, outras têm uma memória fraca, sempre se esquecem do bem que lhes fizeram antes. 9. Viver é um presente, e feliz é aquele que reconhece isso. Os mestres apenas orientam. Cabe aos homens viverem e realizarem a luz em si mesmos. Não é o portal do invisível que se abre, é o coração do iniciado que se torna portal de luz. É quando a rosa se abre na cruz, na luz do despertar da consciência. 10. Os mestres orientam. A cor amarela protege a aura dos ataques invisíveis. Eu já comentei, pessoal, várias vezes aqui no programa sobre isso. O amarelo, principalmente na área da cabeça, ele queima formas mentais negativas e melhora a lucidez. Vamos lá. Além de iluminar a inteligência, o amarelo protege o psiquismo do ser. E o dourado também, gente. Que tudo fique claro. Basta encher a aura de amarelo, pela vontade firme. Que os justos sejam sempre protegidos pelos guardiões da sabedoria. Que tudo seja purificado na luz. O homem é o artífice do seu próprio destino. Portanto, que a luz seja seu guia. Eu recebi essa mensagem, pessoal, dia 14 de outubro de 2006. E hoje eu me lembrei dela. Eu talvez até tenha lido alguns extratos disso em algum programa naquela época, já vão 15 anos, né? E deixa eu só confirmar aqui, essa mensagem é, na verdade,
aqui a quarta parte de uma série. Quem sabe eu publico isso um dia, as mensagens desse mestre, que eu não sei o nome, realmente não importa essa questão de nome, tudo isso é transitório. Eu só sei da procedência espiritual dele pela energia que eu vi, a profundidade dos apontamentos dele, né? Alguém pode falar assim, mas esse cara não é iniciado ali naquela ordem. E daí? Eu já acabei de falar que iniciação é caráter, não é prisão, é dentro de um grupo. Ou você falar assim, eu sou desse grupo porque sou um assinante, ou porque eu sou iniciado no ensinamento disso. A palavra iniciado vem da iniciação, que é o verbo inir, ir para dentro do templo, para aprofundar e finalmente encontrar a verdadeira essência no templo do próprio coração, que não é um templo de fora, mas o templo de dentro. Então, muitos grupos criaram estruturas legais de iniciação, né? Mas todos esses grupos sérios e todos os mestres com a consciência bem clara sempre ensinaram que a grande iniciação é dentro da própria consciência. E isso não tem lugar, não tem tempo, não tem nome, não há nenhum cartório aqui da Terra que possa registrar o despertar do nível de consciência de alguém. Só o alto pode mensurar o nível de consciência de alguém. Agora, tem algo melhor, o caráter de alguém também revela ela, e o que ela pensa, o que ela sente é o que ela é, e isso é visto espiritualmente. Mesmo uma pessoa de fora de um grupo pode ser considerada colega de ideal daquele grupo porque busca os mesmos valores por outras vias. Porque quem expande a consciência não fica vendo grupo X ou grupo Y, está vendo a luz que permeia os grupos, que vem do alto, que é a origem comum de todos nós. Então, gente, eu hoje nesse programa, eu quis falar sobre isso, tá? Eu nem sei se eu sou a pessoa mais adequada para falar sobre isso, eu não sou iniciado em grupo nenhum aqui da Terra, eu só sei do que eu tenho visto espiritualmente, tenho vivido esses anos todos e estou compartilhando aqui com vocês. Se for útil, pega. Se não for, simplesmente descarte. E eu não preciso do referendo de ninguém para poder falar dessas coisas que eu falo aqui. Esse é o meu caráter. E cada um que busca o seu, e todo mundo buscando o alto e fazendo algo legal, tudo melhora. Então, para finalizar o programa de hoje, eu vou deixar uma gravação que eu fiz ainda agora, de um texto antigo que eu vocalizei, que eu acho que chancela muito bem esse programa de hoje. E quero agradecer a vocês, a grande audiência que o programa Viagem Espiritual tem. Quero agradecer aqui de público a diretoria da Rádio Mundial por me permitir estar aqui no programa, me dar liberdade de eu fazer o programa do jeito que eu acho. Esses anos todos ninguém nunca me impôs nada, é sempre liberdade de expressão total aqui. Eu agradeço muito por isso, a confiança nesse trabalho que eu estou fazendo aqui, e eu sou muito grato a vocês por estarem ouvindo o programa. Estamos no ar desde 1999 e só o alto é que sabe o tempo que a gente vai continuar por aqui. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês. Fiquem com a gravação. Este texto se chama Você, nas entrelinhas da espiritualidade. Eu o escrevi no ano de 2012. E hoje, observando certas situações, eu o trouxe novamente à baila para o compartilhamento com vocês aqui no programa Viagem Espiritual. O mundo está cheio de pessoas arrotando uma suposta espiritualidade que não se vê nas atitudes práticas de cada um. Muitas pessoas prometendo iniciações mirabolantes, viagens aos confins do universo espiritualmente, ascensão a alguma dimensão fantasiosa, sabe-se lá tirada de qual ego. Pessoas que estudam a parte espiritual e que falam de morte, de fim de mundo. Então, eu escrevi esse texto baseado nisso, como um chamamento para o bom senso de todos nós, incluindo o meu próprio. Por favor, escute com atenção, filtre tudo e observa aquilo que lhe toca. E para mim, muita coisa aqui me toca também e eu preciso estar atento a tudo isto. Vamos lá. Você, nas entrelinhas da espiritualidade.
Você olhou para o céu buscando purificação, e, no entanto, isso estava em seu próprio coração. Você procurou o divino nos tomos sagrados, e bastava tê-lo visto no brilho dos olhos de cada ser. Você se encontrou com muitos gurus, mas não se encontrou com o mais importante, você mesmo. Você praticou diversos rituais, porém, não honrou e nem agradeceu o dom da vida. Você viu os defeitos dos outros, mas ignorou as suas próprias mazelas internas. Você doutrinou os outros, mas nunca venceu a si mesmo. Você peregrinou por lugares considerados sagrados e não percebeu que sagrada é a vida em todos os lugares. Você se disse iniciado espiritual e não notou que era eterno calouro do todo. Você falou muito de iluminação espiritual e não notou as trevas que rondavam seu coração. Você almejou viagens espirituais aos planos sutis. No entanto, quis fazer isso de forma arrogante e sem luz. Você queria encontrar as grandes respostas, e elas estavam nas pequenas coisas que você não notou. Você queria ter um samadhi, uma expansão da consciência, e o Eterno tocou seu coração, mas você não sentiu. Você se ajoelhou para orar, mas a crista do seu ego continuou de pé. Você meditou e jejuou, mas continuou julgando a conduta alheia. Você se banhou nos rios sagrados, mas isso não lavou seu coração das emoções densas. Você estudou os diversos mecanismos da reencarnação e, no entanto, continuou racista e bairrista ferrenho. Você praticou muitas disciplinas, ocidentais e orientais, mas os seus chakras continuaram opacos e suas energias sem viço. Você também procurou despertar os poderes parapsíquicos, porém, tentou fazer isso pela arrogância do poder, sem querer a verdadeira sabedoria. Você amou sem amar e desdenhou a própria vida com sua empáfia e não despertou sua consciência, só ficou mensurando a espiritualidade alheia. Você queria grandes revelações espirituais, e o Eterno fez esses escritos chegarem hoje até você. Agora você sabe, a expansão da consciência acontece todo dia. É em seu coração, em espírito e verdade. O Eterno está bem perto, dentro de você mesmo. Então, ache-o
e reencontre a si mesmo. E assim você o verá brilhando em tudo. Sim, você verá estrelas se o céu estiver em seu olhar. E sentirá um grande amor passando por seu pequeno coração. E aí você dirá: isso não se explica, só se sente. Isso é certo. Quando o leitor está pronto, o texto aparece. E às vezes, poucas linhas dizem muito, e as entrelinhas dizem mais. Você, paz e luz,